Programar jogos é muito fácil e as pessoas só estão mentindo pra você. Na real, a única parte difícil e chata mesmo é descobrir os comandos de uma nova linguagem de programação. Porque, na realidade, o que importa mesmo é a lógica. Sem a lógica de programação, você não programa nada. E isso vale pra tudo. Programação de jogo, programação de aplicativo e etc. Porque a lógica de programação é universal. Em todas as linguagens, ela funciona da mesma forma e vai por mim. Fica muito mais fácil aprender a programar na prática se você souber a lógica por trás. E por isso nesse vídeo eu vou te ensinar da forma mais divertida possível o que é a lógica de programação. Então já fixa isso na sua mente. Se você tem um sonho de viver de jogos, eu aconselho a seguir esse canal. Esse canal vai te dar dicas extremamente importantes para você seguir o seu sonho. Então se inscreve aí. Obrigado. Vamos pro vídeo. Tá, Todd, mas o que diabos é lógica de programação? Eu vou te ensinar agora. Mas primeiro eu preciso te ensinar uma coisa muito básica da programação, que são as variáveis. As variáveis você pode enxergar elas como se fosse um pote dentro do seu código. Você pode criar esse pote e dar um nome que você quiser para ele. Então vamos chamar esse pote de, sei lá, X, porque por algum motivo usar X nas coisas passa uma vibe mais inteligente. Mas é só o nome do pote mesmo, então não esquenta não. A variável é como se fosse um pote, que você pode guardar qualquer coisa ali dentro. Você pode guardar comida, guardar um desenho, pode guardar sua geladeira. E no contexto da programação, esse pote vai ser usado para guardar números ou textos. Então vamos supor que no seu jogo, o jogador pode dar dano nos inimigos com o objetivo de matar eles. E vamos supor que você quer que o jogador dê 5 de dano nos inimigos quando ele meter a espadada na fuça deles. Você pode criar uma variável, um pote chamado dano do player. E esse pote pode guardar o valor 5, que é o valor de dano que o jogador vai infligir no inimigo. Então agora, tendo esse pote no meu código, quando eu for programar para o jogador dar dano no inimigo, ao invés de pedir para o computador aplicar 5 de dano no inimigo, eu vou pedir para ele aplicar dano do player no inimigo. E como a variável dano do player tem o valor 5 dentro dela, o resultado final vai ser a mesma coisa. A diferença é que a gente usou uma variável ao invés de só meter o valor direto no código. E se você tá pensando, mas por que eu vou usar uma variável para guardar o valor 5 se é bem mais rápido eu só aplicar 5 de dano? E a resposta disso é bem simples. É porque usando variáveis você tem maior flexibilidade para alterar as coisas no seu jogo. Por exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo o seu joguinho. E dentro do código do jogo, sempre que você programa para infligir dano no inimigo, ele aplica 5 de dano. Sem variável, sem nada, apenas 5 de dano. Aí beleza, você passa um tempo desenvolvendo o jogo, passa ali 5 meses desenvolvendo ele, e agora você tem 50 inimigos diferentes no jogo. Só que você começou a sentir que o jogo estava muito difícil e seu personagem não dava dano o suficiente. Então você decide aumentar o valor de dano para facilitar o jogo. E parabéns! Agora para trocar esse valor, você vai ter que ir na programação de cada um dos inimigos do seu jogo e alterar o valor manualmente de cada um dos 50 inimigos. Mas se você tivesse uma variável, você poderia simplesmente trocar o valor dessa variável para um valor maior. E pronto! Em poucos cliques você alterou o dano para todos os inimigos. Muito melhor de trabalhar desse jeito. E não só isso, mas as variáveis também te permitem adicionar coisas mais complexas no jogo. Tipo, sei lá, sistema de upgrade de status igual tem no Dark Souls. Quando você vem aqui no Dark Souls e upa sua força, por exemplo, você não tá literalmente deixando o personagem mais forte. Você só tá aumentando o valor da variável de dano que o jogador aplica nos inimigos. E um jogo é isso, é tudo de mentirinha. Mas a verdade, não vai adiantar nada você saber criar variáveis e usar elas a seu favor se você não conseguir fazer seu personagem andar ou apertar de um botão. E é por isso que agora eu vou explicar sobre a provável coisa mais importante na programação de um jogo. A organização. Mentira. Quer dizer, mentira não, porque realmente é importante se organizar. Mas o que eu tô querendo falar são as condições. Condicionais, checagens... sei lá como chama. Acho que checagem fica mais compreensível, né? Bom, as checagens são basicamente você instruir o computador a só fazer uma coisa se determinada outra coisa acontecer. Pode parecer esquisito, mas é o seguinte. Vamos supor que você precisa fazer o jogador andar. E para ele andar, o jogador obviamente precisa apertar uma tecla do teclado, né? A única coisa que você precisa fazer é instruir o computador a, quando a tecla específica estiver pressionada, mover o objeto do jogador. E pronto. Só que você não vai literalmente escrever quando a tecla for pressionada, mover o jogador para a esquerda, sei lá. Não, você vai escrever isso de um jeito que o computador entenda, né, pô? E o computador, ele não consegue interpretar lógica igual nós seres humanos. Ele só consegue interpretar números. O computador não sabe o que é mover o jogador para a direita, mas ele sabe o que é alterar a posição X do objeto do jogador no jogo. Então, ao invés de pedir para o computador mover o jogador quando apertar setinha para a direita, por exemplo, você vai colocar o seguinte: se a tecla estiver pressionada, setinha direita, acrescentar 3 pixels no X do jogador. Se você lembrar das suas aulas de matemática na escola, você provavelmente vai se lembrar daquela parada de plano cartesiano e etc. A gente tem o eixo X e o eixo Y.
O eixo X determina a posição da esquerda e direita, e o Y determina a posição de cima e baixo. Então, quando você pede para o computador acrescentar pixels no eixo X, você está literalmente pedindo para o jogador mudar a posição do objeto no plano cartesiano. E é assim que você faz a movimentação no jogo. Você checa se teclas estiverem pressionadas e, quando estiverem, você acrescenta ou diminui o valor da variável X ou Y do objeto. E um jogo é feito desse jeito, é tudo extremamente programado. E lógica de programação é literalmente isso, é você entender que o computador não entende nada com nada. O computador precisa que você mastigue tudo e deixe tudo apontadinho para ele. Você precisa pegar na mão dele e explicar passo a passo o que fazer e como fazer, linha por linha. Você não vai falar para ele mover o personagem para cima, você vai falar para ele pegar a posição Y dele e aumentar ou diminuir o valor. E programar é isso, é um quebra-cabeça. Você precisa sempre se autodesafiar para encontrar soluções e pensar como um computador. Você precisa deixar de pensar como um ser humano racional e pensar como uma máquina que vai ler linha por linha de código. Interpretar comandos e executar eles sem se questionar o porquê. Isso me lembra um pouquinho a forma como a sociedade funciona. Ah, deixa, isso é assunto para outro vídeo. E bom, é isso, eu espero ter te ajudado a seguir nessa carreira de alguma forma. Se você quiser mais dicas e quiser melhorar como desenvolvedor de jogos, eu te aconselho a se inscrever nesse canal. É de graça, me ajuda a seguir meu sonho e te ajuda a seguir esse sonho também. Então, se você quiser viver de jogos, eu aconselho a seguir o canal. É isso, obrigado, até mais.